Quer saber? Eu tô muito cansada. Eu tô exausta. Eu tô cansada. Nossa, amiga, eu tô cansada. Não, que isso, cara? Mãe, eu tô muito cansada. Não, eu tô cansada demais, de verdade. Não, hoje, essa semana, eu tô cansada. Pois é, se você, como eu, está ou falando ou ouvindo muito essas frases. Pois bem, seja bem-vindo ao Clube do Cansaço Coletivo. Aê, vamos falar disso hoje? Ah, vamos. Vamos falar de cansaço, vamos falar de energia, vamos falar de reconhecer o estado real das coisas, todas essas coisas que a gente conversa muito aqui neste canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você ao Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris e essa semana, particularmente, um assunto me tocou muito, porque eu me vi repetindo muitas vezes esta frase: Nossa, eu estou cansada. E aí eu repeti uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez eu falei: peraí, Iris, vamos lá. O que é que está acontecendo? Tem uma pandemia acontecendo. Se você não sabe, você está vendo este vídeo do futuro, neste momento que eu estou gravando agora, em julho de 2021, estamos passando aí pelo segundo ano de uma pandemia do coronavírus, que é praticamente um trem assim, bizarro sem fim. Morrendo muitas pessoas, questões de gestão acontecendo, questões de cuidado acontecendo, tudo acontecendo. E aí, o que isso tem a ver comigo? Pois é, quando numa existência você começa a incluir muitas variáveis sobre as quais você tem pouco ou nenhum controle, e todas essas variáveis lhe afetam profundamente, você entra num estado de gasto de energia maior do que você consegue imaginar. Por quê? Porque você não vê solução para aquelas coisas. Então a sua cabeça está ligada o tempo inteiro tentando resolver coisas que você não vai conseguir resolver. Por quê? Porque não está no seu âmbito dos assuntos que são seus, dos assuntos que você dá conta de resolver. Já está no lugar dos assuntos de outros níveis de participação, de outras esferas, de outro conjunto de decisões. Mas a gente não tem muito pouca ferramenta, né, para trabalhar com esse pente fino, né? O que é um assunto meu, o que é um assunto da esfera dos outros. A gente pega tudo junto aqui, tudo, e se tá me afetando é meu, eu vou resolver, eu vou pensar, eu vou discutir, vou conversar com meus amigos, a gente vai ficar todo mundo junto xingando, porque é a nossa forma de lidar. Mas tá funcionando aí? Isso tá funcionando para você? Porque aqui eu te digo que não está, tá? Aqui não está. Quando eu parei a perceber que essa semana eu repeti essa frase todos os dias, eu estou cansada, eu voltei e puxei a cordinha de novo para entender por quê. Porque eu fui como eu já comentei em alguns outros vídeos do canal aqui, minha jornada de autoconhecimento começa quando eu recebi 7 diagnósticos simultâneos para doenças. E eu não tinha 30 anos e eu precisei parar tudo que eu estava fazendo e rever as escolhas que eu estava fazendo na minha vida, a forma como eu estava vivendo a minha vida, o que eu estava escolhendo para mim. E isso implicou numa mudança de estilo de vida, implicou numa caminhada de um retorno, né, a uma rota de uma espiritualidade mais conectada comigo mesmo. E tudo isso fez com que eu começasse a gerir melhor a minha energia. Então, eu não passo a maior parte do tempo cansada. Quando eu identifico que eu estou tendo recorrentes episódios de cansaço, alguma parte do meu processo eu não estou gerindo tão bem. E esse, provavelmente, dentro da minha rotina, é a questão de como que eu faço para restabelecer ou gerar energia. A forma que eu recarrego, a forma como eu produzo. Recarrego, produzo. Porque aqui eu recarrego nos meus momentos de descanso. E aqui eu produzo quando eu me coloco em movimento. E sim, eu estou falando de movimento de corpo mesmo. Mas também um outro componente que tem um peso considerável
na gestão desse processo de energia é como eu interajo, como eu lido com as minhas emoções. Como eu faço a organização do meu dia, se é sob demanda, se eu que coloco as intenções. Esse espaço regularmente fica organizado para mim, mas para você ele pode estar um espaço ainda em desenvolvimento. Você ainda pode estar construindo esse movimento de ter um dia em que você coloca a intenção, ter um momento em que você não está só reagindo, que você está também sendo ator, sendo agente, né? Gerindo mesmo de primeira mão aquele processo emocional. Como que vocês estão, as suas emoções que a gente pode atrelar aí aspectos positivos, como que estão as emoções que a gente pode atrelar aí aspectos negativos, como é que está esse jogo. E isso tudo impacta na nossa energia e isso vai impactar na famosa frase: eu tô exausta, eu tô cansada, eu tô exausta, não tenho energia para nada. E sim, aqui nessa página a gente racializa tudo, né, gente? Então a gente tem sim uma absoluta sobrecarga de atividades e os nossos processos muitas vezes de trabalho são mais exaustivos fisicamente, né? Isso tudo, a nossa jornada de trabalho estendida, jornada tripla em casa. Então, assim, tudo isso vai criando bloquinhos para ter esse ralo de energia rolando aí, tá certo? Então, assim, eu vou trazer um trechinho de um livro que se chama Hábitos de Alta Performance, que eu já conversei dele aqui em outros momentos, né? Principalmente no vídeo de produtividade e mocoronga, que eu vou deixar aí em um card para vocês darem uma olhadinha, porque eu fico tentando contextualizar, eu fico tentando pegar essas ferramentas dos super caras que falam super coisas e tentar ver assim, tá, mas na vida, o que eu consigo aplicar isso? E no Hábitos de Alta Performance, eu só tenho a versão em inglês, mas ele já está traduzido para o português, se eu não me engano foi a Sextante Editora. O autor, o Brandon, ele fala da energia, gestão de energia ser um dos pilares, né, para esses hábitos de alta performance. E eu gosto, assim, que ele traz uma frase que me impactou muito, que é assim: os nossos estudos permitem, né, perceber que para se tornar um CEO, você precisa se importar tanto com a sua energia quanto um quarterback da NFL. Por quê? Vocês gastam o mesmo nível de energia. Ou seja, resumindo, quanto mais energia alguém tem, mais provavelmente eles têm condições de estar felizes e ascenderem nos seus campos de interesse. E isso aqui me deixou muito chocada. Porque se você pensar que um atleta e um CEO precisam ter um nível igual de energia, significa que a gente não dá tanta atenção assim às demandas energéticas se a gente não estiver fisicamente envolvido com elas. Uma outra frase muito impactante desse livro é que a gente não tem energia, a gente gera energia. E aí eu sempre lembro da conversa que o meu psiquiatra teve comigo quando eu estava passando por um processo de estresse pós-traumático. Ele falou assim: eu preciso que você inclua de forma muito séria uma coisa na sua rotina. Aí eu falei: não, meu Deus, o que é? Fazer exercício. Você precisa ter uma rotina de exercícios regular. Não importa quanto você esteja triste, não importa que você não queira ir, vá, faça. Isso vai ser muito importante para a sua recuperação. E muitas vezes eu fui fazer exercício que já não era num espaço convencional, que era um espaço super diferente, onde fazia funcional, com pessoas legais, professor massa. Ou seja, já não tinha aquela pressão social que eu sinto numa academia. Eu não curto academia. Não curto também exercício, mas a forma como ele colocou para mim foi tão enfática que eu falei assim: ok, eu preciso fazer exercício. E foi um diferencial na minha recuperação. Eu posso dizer isso assim com toda certeza, que eu desenvolvi estratégias melhores para lidar com todo o meu processo de melhoria e gestão das minhas emoções quando eu comecei a ter de forma
regular o movimento do corpo na minha rotina, né? E eu falei no começo com vocês que para mim energia vai passar por esses 3 lugares, né? Vai passar por o que eu uso para gerar energia, que é nessa coisa de movimentar o corpo. Pode ser com dança, pode ser com yoga, pode ser com exercício físico, caminhadas, pode ser qualquer coisa que você use intencionalmente para movimentar o seu corpo. Como eu restauro a energia, que aí são os meus processos de descanso, são as minhas pausas, a meditação, a respiração. Sono é muito importante aqui. E como eu fico gerando as minhas emoções, como eu estou gerindo as minhas emoções, ou seja, como que tá as minhas intenções para o dia, como eu estou reagindo aos fatos que estão acontecendo, o que eu tenho sentido mais predominantemente, mais emoções negativas, positivas. Essa tríade vai fazer como que eu manifesto essa minha energia, né? Então, assim, eu sei que tá absolutamente difícil. Não tem, eu acho que quem nega isso, eu não sei o que está acontecendo com essas pessoas, eu só posso falar por mim. Eu vejo vocês, eu sinto vocês. Aí nós tivemos perdas, nós estamos num espaço em que a gente é absolutamente incerto, a incerteza faz a gente ficar querendo buscar soluções o tempo inteiro, soluções essas que muitas vezes não estão ao nosso alcance, ou a gente não tem acesso, ou não estão no nosso âmbito de gestão, e tudo isso é extremamente desgastante. Só que alguma coisa a gente precisa escolher fazer para que a gente não define nesse processo. Porque quando a gente fica repetindo esse ciclo de exaustão, o que a gente faz é que a gente não dá descanso para o nosso corpo. Ele está constantemente em estado de estresse, como se ele estivesse ativado para reagir o tempo inteiro. E isso faz com que o processo de regeneração celular fique prejudicado. Isso faz com que o seu corpo acumule mais toxina. Isso prejudica o seu sistema imunológico. E tem uma coisa que a gente está precisando agora, é o nosso sistema imunológico em dia, é a nossa cabeça no lugar, é a gente conseguir dar apoio, ser apoio, estar bem. A gente precisa criar esses mecanismos. Então eu estou colocando aqui para vocês os pilares principais, para que você pense que na sua rotina, o que é que você pode fazer para equilibrar essa produção, restauração e gestão das suas emoções. Produção de energia, restauração de energia e a gestão das suas emoções. Nesse âmbito das emoções, eu vou trazer aqui algumas perguntas que o Brandon propõe, né, para começar o dia. Ele fala assim: com o que eu posso ficar excitado, animado sobre o dia de hoje? O que ou quem pode atrapalhar ou causar estresse e como eu posso responder a isso de uma forma positiva, exibindo a minha melhor versão? Quem eu posso surpreender hoje com um agradecimento, um presente ou um momento de apreciação? Essas 3 perguntas colocariam o seu radar rumando para essa gestão de emoções de uma forma mais positiva, ou seja, colocar uma intenção positiva logo no começo do seu dia. Isso é bastante importante. Você pode incluir outras perguntas, você pode modificar. O importante é você estar presente para que esses elementos também compõem com a exaustão que você está sentindo, né? Todos esses elementos juntos criam esse processo, né, que a gente pode estar passando. E por mais que a gente não tenha gestão do que acontece para fora, nesse nível macro, a gente pode tentar aprimorar os nossos processos de gestão desse nível micro. Não vai eliminar nenhum dos desafios que está aqui fora, mas vai deixar você um pouquinho melhor e um pouquinho mais pronto para lidar com eles. Tá certo? Esse é o papo de hoje. Eu estou exausta porque a minha rotina de sono foi cagada nos últimos 15 dias. E eu tenho certeza que a partir de hoje, que as atividades que eu estava desenvolvendo à noite cessaram, eu vou conseguir me restabelecer e devolver um pouco de energia para a minha rotina e não me sentir mais tão cansada. Isso é o que eu vou fazer. E você, o que vai fazer para ir com um pouco mais de energia e se sentir menos cansada ao final do dia? Aproveita, coloca aqui para mim nos comentários. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você quiser mais um vídeo, assista. Fique à vontade, a casa é sua. Um beijo grande e até a próxima.